É isso aí, galera. Agora vamos no nosso módulo usando o ChatGPT com o método, tá? Então, eu vou, dentro do método são 4 passos, eu vou fazer uma aula para cada passo, tá? Para ficar tudo bem separadinho, para que você consiga ali acompanhar com tranquilidade cada um dos momentos do método. Mas, obviamente, que no seu dia a dia você vai fazer ao mesmo tempo, tá? Mas para não ficar vídeos muito longos, eu vou fazer passo a passo. Então, o vídeo 1 do método, né? O passo 1 é onde a gente vai treinar o ChatGPT. Então, essa etapa aqui é onde você, né, se você tem experiência e atua na área, você pode usar suas próprias informações e criações de textos e treinar a IA, já dando subsídio para ele, para que ela se baseie naquele formato, naquela linguagem que você tem e possa melhorar cada vez mais aquilo que você já possui, criar versões daquilo que você já possui, tá? É uma possibilidade. Então, caso não tenha nada, suas próprias referências, você não tenha nenhuma referência para utilizar, talvez aqui eu falo suas referências, mas de repente você está prestando serviço, sei lá, para um personal trainer e você precisa criar 30 posts, um para cada dia, para que ele utilize nas redes sociais dele. Então, de repente, a referência, quando eu falo sua referência, não é a sua especificamente, às vezes é do seu cliente. Então, de repente, você vai pegar um texto do blog dele, ou você vai pegar os 5 últimos posts, texto de post dele, e você vai usar como uma referência e vai pedir para o ChatGPT utilizar como um padrão e criar novas versões daquilo. Então, é esse tipo de base que eu estou falando, tá? Mas caso você não tenha nada, beleza, não tem nada, tá tranquilo. Você pode pedir para o ChatGPT te dar, não tem problema. Talvez você vai precisar fazer mais perguntas, tá? Mas não tem problema, vai ser mais demorado, mas você pode também começar do zero com ele. Você também pode buscar nos sites e redes sociais referências para dar ao ChatGPT. Como eu falei, né? Você está fechando com o cliente, você não sabe nada do cliente. O ideal é que o cliente te passe informações do negócio dele, né? Acesso ao site, por aí vai, as redes sociais, mas caso no mundo muito obscuro você não tenha nada, cara, vai no Google e busca. Beleza? E observação, no final, peça para ele não fazer nada nessa etapa 1. E após ele dar, né, as informações, veja se de fato ele entendeu e não fez nenhuma ação. Então, primeiro você está treinando a IA, dando informações e vendo se ele está entendendo o que você está pedindo. Mas, nesse momento, você não vai pedir para ele criar nada. Essa parte de criação são etapas, passos posteriores. Tá? Então, vamos etapa a etapa. O passo 1 é apenas treinar a IA. Perfeito? Então, vamos lá agora para o chat GPT. Mão na massa. Eu vou aqui simular, tá? Eu vou escolher um nicho qualquer de atuação, beleza? Vamos supor que você esteja fechando, aí você fechou, sei lá, parceria com uma empresa para poder vender. Deixa eu pensar aqui, uma coisa talvez mais comum, mas, por exemplo, vender maquiagem. Tá? Vou botar aqui, vamos supor que você fechou com uma empresa que vende maquiagem e você vai precisar, talvez, criar textos para redes sociais, blog, para o site, enfim, cartas de vendas, para poder vender as diversas maquiagens que aquela empresa vende, tá? Poderia ser, se quando eu for maquiagem, poderia ser diversas outras coisas, beleza? Então, a primeira coisa, vamos supor que você não tenha nenhuma informação do cliente, você não tem rede social, não tem site, não tem nada, tá? Como eu falei, se você tivesse, o ideal é que você já passasse essa informação. Mas vamos supor que você não tenha nada. E você pode começar a interação com o chat GPT, beleza? Você pode chegar para ele e começar a fazer perguntas para que ele te dê informações, como, por exemplo, chat GPT, qual seria... é, qual é considerado a melhor maquiagem do mundo? Ou do Brasil, vai. Você do mundo não. Do Brasil. Maquiagem ou maquiadora? Não, maquiadora. Maquiadora do Brasil. Beleza. Olha só como é que o ChatGPT é rápido. E aqui eu estou na versão gratuita. E observa que ele está criando o texto e aqui do lado, ó, ele vai criando uma conversa, tá vendo? Depois você pode criar diversas outras novas, quando você clica em New Chat, e você pode criar diversas outras novas conversas. Eu gosto de fazer isso, criar conversas, chats por assuntos.
Então, se tenho um cliente como esse aqui, né, que é uma pessoa que vende maquiagem, uma maquiadora que vende maquiagem, ou uma maquiadora que presta serviço, a gente pode ter também por esse caminho, né, uma maquiadora que presta serviço, quer vender seus serviços, tá? Eu acho que fica até legal, mais próximo, né, do que uma empresa que vende maquiagem, talvez fica muito distante da realidade. Você pode também, a gente pode trabalhar como se fosse uma maquiadora que não presta serviço, não tem problema. Então aqui você pode criar diversas conversas, eu até aconselho isso, porque cada conversa vai ser específica para um objetivo, tá? Então, olha só o que ele me deu. Como sou um modelo de linguagem treinado em 2021, não possuo informações atualizadas sobre os melhores maquiadores do Brasil após essa data. No entanto, existem muitos maquiadores talentosos e renomados do Brasil que receberam conhecimento em suas respectivas áreas. Aí ele dá exemplos. Fernando Torquato, Cacá Moraes, eu não conheço ninguém, tá? Não conheço ninguém. Então, eu escolhi um nicho que, para mim, é zero conhecimento. Tá? Como se eu estivesse prestando serviço para uma maquiadora ou talvez uma empresa que vende maquiagem. Beleza? A Max Weber, Vanessa Rosan, conheço ninguém. Aí ele explica que ó, é um maquiador e fotógrafo brasileiro, bastante conhecido, famoso por seu trabalho. O Cacá Moraes é um maquiador profissional que já trabalhou com diversas celebridades brasileiras e também conhecido por seus tutoriais de maquiagem no YouTube. Interessante isso aqui. Max Weber é um maquiador premiado e influente na indústria de moda e beleza, tendo trabalhado com várias celebridades. Olha só que interessante, eu estou num cenário aqui que eu não tenho informação nenhuma, tá? Mas vamos supor que, me interessei vou escolher uma aqui, essa aqui, a Vanessa Rosão, maquiadora e apresentadora de TV brasileira, mas não é apresentadora, conhecida por seu trabalho como jurada no programa Esquadrão da Moda, olha que legal, e por suas colaborações com marcas de cosméticos. Gostei dessa informação aqui também, e a gente pode usá-la como referência. Pô, interessante. Você vê que eu não estou pedindo nada ainda para ele executar nada disso, tá? Só que vamos supor que você fechou serviço com uma maquiadora que não é muito conhecida. Ela tem posts para as redes sociais e tal, ela está gerando conteúdo nas redes sociais, ela quer vender a maquiagem dela, ou algumas maquiagens que ela é representante, tá? Mas ela tem como objetivo, daqui a alguns anos, ter a própria linha de maquiagem dela. Vamos supor que você fechou com uma pessoa assim, uma prestadora de serviço, que vende maquiagem, mas não tem a linha própria, ela revende outras marcas. E aqui você já está tendo o quê? Uma referência dos melhores do Brasil. Então você pode, por exemplo, você está treinando na IA. Então você pode, por exemplo, pedir para ele, ó, com base no conhecimento que você tem da Vanessa Rosan, ó, com base no conhecimento que você tem da Vanessa Rosan, me liste quais informações você considera relevante para ser uma maquiadora de sucesso no Brasil. Tá? Com base no que você me liste 5 ou quais informações, depois a gente pede para especificar mais, tá? Você vê que eu vou de uma forma abrangente e vou especificando. Olha a quantidade de coisa que ele me traz. Olha que bizarro. Vanessa Rosão é uma maquiadora bem conhecida no Brasil por sua experiência e conhecimento de beleza. Com base nisso, algumas informações relevantes para ser uma maquiadora de sucesso no Brasil: habilidades técnicas, criatividade e inovação, conhecimento de produtos, comunicação e relacionamento interpessoal, conhecimento de... E eles detalham aqui cada coisa, tá vendo? Educação contínua. Então imagina, você fechou serviço com uma maquiadora. Então você aqui já começa a quê? Ter ideias do que uma maquiadora precisa ter. Porque você está se baseando, o quê? O ChatGPT está se baseando numa maquiadora referência. E você pode já pegar essas informações aqui e já começar o quê? Ter insights para poder sugerir coisas para essa marcadora que você fechou fazer. Né? Cara, olha só, uma marcadora como a Vanessa Rosan, ela tem essas características aqui. Tem coisas aqui que talvez você precise melhorar, você precise evoluir. Então, só essa conversinha aqui já pode te dar ideias para você conversar e interagir com o seu cliente e propor melhorias, tá? Então, essas são apenas algumas informações relevantes com base na experiência de Vanessa Rosan e na indústria de maquiagem do Brasil. É importante lembrar que o sucesso pode ser definido de maneira diferente por cada pessoa, e cada maquiador pode ter o seu próprio caminho. É interessante, né? Então, beleza. Agora, ou seja, você está treinando a IA. Então, vamos supor, você vai falar para a IA, vamos supor que você fosse a Vanessa Rosan
E tem como objetivo criar posts para as redes sociais. Me liste 5 ideias de posts para 5 ideias de assuntos de posts para usar. Beleza, joguei. Estou pedindo ideia, tá? Certamente, aqui estão 5 ideias de assuntos de post que Vanessa Rosa poderia considerar para suas redes sociais. Ó, eu não pedi para ele criar post ainda, só pedi ideias. Tutorial de maquiagem, compartilha lá, compartilha um tutorial, passo a passo de um look, dicas de cuidado de pele, inspiração de look de celebridade, destaque de produtos favoritos, perguntas e respostas. Então, olha que interessante. Ele tá me dando, eu pedi para ele ideias, não pedi para ele criar post ainda. Eu estou treinando ela. Tá vendo? Eu estou treinando ela. Eu estou fazendo ela o quê? Pegar, puxar do banco de dados diversas informações de uma referência. Isso é o que eu fiz de uma só. Tá? Eu poderia lá em cima escolher 3, 4 celebridades e fazer a mesma coisa. Tem gente que trabalha com o chat GPT e cria prompt, fala, né? Ou seja, comandos. Prompts são comandos. Só que ela fica criando alguns prontos e fica dando Ctrl+C, Ctrl+V e apenas substituindo. Eu não curto muito trabalhar dessa forma, porque para mim o chat GPT foi criado para você interagir com ele. Então, óbvio, você vai, de acordo com a resposta dele, você pode mudar o seu comando, você pode mudar a sua pergunta. Então, é importante que você entenda a essência. É importante que você saiba interagir com a inteligência artificial de acordo com a resposta dele, aí você vai aprofundando. Mas por isso que eu separei em etapas aqui. Primeiro, a gente está na etapa de treinar, né? E lembrando, voltando aqui para o slide. Tá? Nessa etapa de treinar, você está o quê? Pedindo informações para ele. Ou se você tiver, vamos supor que eu já, de repente, a empresa tivesse um site, eu poderia pegar informações do próprio site da empresa e com base nessas informações eu podia pedir para o chat GPT, me liste ideias, tá? Com base nesse texto que você deu aqui. Tá, mas como a gente não tem, eu estou me baseando numa referência do mercado. Tá? Mas estou vendo que não estou pedindo para ele criar nada ainda, beleza? Então, você está buscando ali, obviamente, interações e informações. Então, você pode ir se aprofundando e fazer mais perguntas. Por exemplo, aqui eu vou treinar ainda mais específico. Aqui eu vou pegar ó, inspirações de look celebridade, dica de cuidado com a pele. Vou pegar aqui assim, vou pegar essa informação aqui. Dentro dessas, eu vou me afunilar no que ele me respondeu, do que a IA me respondeu. Vou treinar ainda mais ela. Dentro do que você listou, me detalhe mais ideias do tópico. Dicas e cuidados de pele. Ou seja, o próprio ChatGPT me falou que isso aqui é um tópico interessante, que a celebridade, né? Eu esqueci até o nome agora. Vanessa Rosan listaria, utilizaria. Então, eu estou pedindo para dentro desse tópico ela me listar mais ideias, beleza? O ChatGPT me listar mais ideias. Certamente, aqui estão mais algumas ideias de post sobre dicas de cuidado com a pele que Vanessa Rosa poderia compartilhar em suas redes sociais. Agora, ou seja, eu peguei um tópico e estou pedindo para ele treinar e novas ideias com base naquele tópico só. Tá vendo? Rotina matinal, ingredientes naturais com a pele, hidratação com a pele, cuidados com a pele sensível, proteção solar, remoção adequada. Olha a quantidade de coisas que ele está me produzindo. E eu posso afunilar ainda mais. Interessante. Então, dentro de remoção adequada da pele, eu quero que você me liste mais 5 ideias. Você vê que eu não estou pedindo para ele criar post ainda, tá? Eu estou o quê? Treinando a IA para que no final eu comece a pedir coisas para ela. Então, essa etapa é muito ligada a isso, treinar, passar informações. Vamos supor que eu peguei um cliente que eu já tivesse informações, tá? Já tivesse informações do cliente. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você fechou com uma empresa, vou usar aqui sei lá, vou pegar o site da Magazine Luiza, vou pegar na Magazine Luiza. Magazine Luiza, tá? E vamos supor que você fechou com um cliente um e-commerce
E esse cliente vende, sei lá, pega um produto aqui só de ideia, tá? Ele vende ferramentas. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui bem esquisita. Uma furadeira, beleza? Aí esse cliente fechou com você e você tem que criar artigos sobre furadeira, parafusadeira, tá? Então, vou entrar aqui no site da Magalu para pegar, vamos supor que esse cliente te passou informação nenhuma, beleza? Então, vou pegar aqui, ó, furadeira, vou pegar umas furadeiras aqui, furadeira, parafusadeira bivolt, tal, da Bosch. Bosch é uma referência, beleza? Então, agora, vou dar uma pausa aqui, né, no tópico beleza, saúde, maquiagem. Vou criar uma outra conversa de um outro cliente, tá vendo? E o chat, e vou treinar a IA. Então, aqui, ó, eu vou chegar e vou falar. Vamos supor que você precise... Não, vou mudar a pergunta. Com base nesse texto do produto, copiei o nome do produto. Vou pegar o texto aqui, ó. Descrição. Vou copiar, tá vendo? Vamos supor que eu fechei com um cliente que ele já tem uma base de dados, ele já tem informações do site, por exemplo, tá? Garantia 6 meses, tá? Vou copiar aqui, vou nem filtrar muito não. Com base no texto do produto, furadeira, tal, base no texto abaixo do produto. Melist 2010, ideias de formas de utilização de uma furadeira parafusadeira. Vamos supor que você precisa criar artigos para uma furadeira parafusadeira. Então, eu estou pegando uma base de uma furadeira parafusadeira que é conhecida, que é de uma marca conhecida como a Bosch. Estou pegando informações desse produto, que é uma referência, estou dando para a IA, estou pedindo para ele me listar 20 ideias. Ou seja, estou treinando a IA com base em uma informação. Beleza? Coloquei lá. A furadeira parafusadeira, pode ser utilizada de várias formas. Aqui estão 20 ideias de utilização. Olha que bizarro isso. Cara, é muito sensacional isso. Montagem de móveis, instalação de prateleira, montagem de estrutura, instalação de cortinas, montagem de armário, instalação de suporte. Cara, olha só, listou 20 coisas. Olha que bizarro isso. Então, pensa comigo, vê se isso aqui não é um assistente muito poderoso, tá? De repente se você fosse montar isso aqui, você ficaria, de repente, horas e dias para montar. Se você pedisse, talvez, um estagiário para montar isso, uma pessoa sem experiência, cara, ia ficar horas e horas e dias para montar isso aqui, tá? E você, de repente, tendo que atender vários clientes, em segundos, eu só fiz uma pesquisa no Google, no site da Magazine Luiza, peguei o produto e falei, cara, me lista 20 ideias. Cara, olha que bizarro, olha que bizarro. E com base nessa, aí eu posso afunilar, treinar mais a IA. Interessante. Com base no assunto, com base na ideia que você me deu acima, ó, com base na ideia, a instalação de prateleiras que você deu acima, me liste mais 5 ideias com base nesse assunto. Ou seja, nesse assunto específico. Tá? Estou sendo mais específico. Ó. Certamente, aqui estão umas 5 ideias com base na instalação de prateleiras. Prateleiras de livros, de plantas, eu não tinha pensado em nada disso. De temperos, colecionáveis, artesanato. Olha só a quantidade de coisas que ele está me dando. E galera, reforçando, tá? Reforçando, eu estou apenas na etapa de treinamento. Eu ainda não fui para a etapa 2, nem etapa 3, nem para a etapa 4. Então, assim, olha a quantidade de coisas que já me surgiu, tá? E isso de assuntos aleatórios. Um foi de maquiagem, que eu não conheço nada, não conheço ninguém desse nicho, e outro furadeira parafusadeira, que também não conheço muito não, tá? Então, isso aqui você pode fazer para diversos tipos de produto, você pode atender qualquer nicho de mercado. Cara, olha que surreal isso, beleza? Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou encerrar essa etapa 1.
tá? Que é a etapa de treinamento, você deu muito subsídio para IA, e agora a gente vai para a etapa 2, é onde você começa a fazer pedidos, beleza? De certa forma, a etapa 1, ela tá meio que junta ali com a etapa 2, tá? Mas, por questão didática, eu vou separar para facilitar o seu entendimento, tá? Mas, óbvio que no dia a dia você vai fazer muito, a 1 e a 2 vai estar muito junto ali, beleza? Então é isso, vejo vocês na próxima aula, galera. Um abraço, tchau, tchau.